Olá investidor, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Criptoverso, essa série especial do Market Makers que a gente tenta decifrar o mundo cripto para os Faria Limers e para os investidores em ações, gente como eu, né, que só sabe pensar em fluxo de caixa descontado e esse tipo de coisa, e agora está se deparando com esse universo exótico, estranho, mas muito rico, muito interessante. Enfim, bora lá mergulhar nesse buraco negro mais uma vez. Bom, no primeiro episódio a gente já falou bastante sobre algumas dúvidas existenciais, né, dos criptoativos, enfim. E hoje a gente vai falar sobre como fazer uma análise fundamentalista de criptoativos, o que levar em conta na hora de escolher esse tipo de investimento. E hoje a gente vai falar de um ponto de vista de Venture Capital. Bom, no primeiro episódio eu estava sozinho fazendo as perguntas, mas hoje eu tenho um reforço aqui da Nariman França. Tudo bem, Nariman? Fala, pessoal, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, Renato. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso de te receber. A Nariman é analista de investimentos aqui da Empíricos, focada em criptoativos, né? E ela vai me ajudar a fazer perguntas um pouco mais inteligentes, um pouco mais focadas. Ela deu um criptobanho de loja nas perguntas aqui. Você tinha ótimas perguntas, Renato. Foi isso que você falou. Foi mais um banho de loja mesmo. É isso aí. Bom, com a gente está aqui hoje para explicar sobre isso o Ilan Solot, ou Ilan Solot, ou Ilan Solot. Enfim, ele vai explicar melhor um pouco o nome dele, da Tagus Capital. Ilan, muito obrigado por estar aqui com a gente, ajudar a gente nessa jornada para decifrar esse mercado. Queria que você começasse se apresentando. Quem é o Ilan? Claro, prazer, obrigado pelo convite. Qualquer variação do nome é discrição do usuário. Então, eu moro aqui em Londres, eu trabalho numa firma chamada Tagus Capital, que é uma firma de multi-estratégia, é estruturada como hedge fund, mas nosso foco de verdade é venture capital, early stage, seed round, mas também qualquer parte do life cycle de uma companhia. Mas nós temos liberdade para fazer tudo, desde de equities listed, opções, tokens, mas a nossa energia maior vai na parte de venture capital no momento. E também temos um produto que estamos elaborando que faz uma versão de fixed income usando yields e propriedades de DeFi e cash and carry que a gente pode usar de uma forma não direcional para dar uma rentabilidade maior em dólares ou em euros. Você falou a Tagus, estão focados aí no Venture Capital, né? E todo mundo que faz VC tem que saber analisar os fundamentos de uma empresa, né? Pelo menos com a visão que eu tenho de análise de ações, é assim que se faz, né? As empresas que estão no VC, com o dinheiro do VC hoje, são as que vão estar fazendo a IPO amanhã, então os fundamentos são mais ou menos o mesmo. Mas, como a gente já falou na introdução, no mundo cripto é um pouco diferente, né? Quando você quer saber o valor de uma empresa, diz a teoria consagrada, você pega o que ela vai trazer de valor no futuro, traz para o presente, e aí você consegue cuspir o preço de uma ação ali. No mercado cripto, eu acho que é um pouco diferente, porque a gente está falando de tecnologia, de protocolos, enfim, qual que é o fundamento da análise fundamentalista de um cripto na hora de escolher uma? Claro, eu acho que se você está pensando na parte somente de equity, e aí não tem uma diferença tão grande. Se você pega um seed round, uma companhia que vai ser lançada agora, que é estruturada de uma forma de equity, não seria tão diferente em termos conceituais do que você fazer uma companhia que vai fazer um IPO de tecnologia, alguma coisa assim. Eu acho que a diferença maior, e eu acho que aí que está a nuance para o ouvinte aqui, é quando você entra no mundo de tokens, porque muitas das companhias não vão ficar só no mundo de equities. Algumas ficam. Por exemplo, OpenSea, que é uma companhia de NFT, ou Consensus, que faz uma parte grande de infraestrutura, elas não têm token. E aí a valuation fica meio parecida mesmo com uma análise normal. Só que quando você tem token, aí você tem que começar a pensar que tipo de token que está envolvido no sistema. Tem umas empresas que têm uma parte meio híbrida, né? Por exemplo, você pensa no exchange tipo Coinbase ou tipo Binance, que tem um equity, inclusive nós participamos na equity, e tem também um token. E esse token tem uma utilidade, então tem dois lados. E tem a terceira parte, que é a parte que talvez te complica mais a cabeça de investidores tradicionais, que é a parte dos DAOs, que é um mundo paralelo de governança, que existe também, que quando você tem um token e tem governança, as coisas se misturam, tem uma complexidade maior. Vamos botar dessa forma. Mas eu acho mais importante primeiro entender os tipos de token e se você for pensar por esse lado, que é aí que eu acho que são as diferenças. Bom, então, Ilan, você já falou de token, de DAO aí, que são coisas que a gente vai entrar, mas pelo que eu entendi, então, é muito parecido quando você está, do ponto de vista do VC, quando você vai avaliar um projeto,
Você vai lá e olha o que a empresa faz. Só que, no fim das contas, em vez de ter uma ação no IPO lá no final, o mais provável é que essa empresa tenha um token no mercado. Ou não, tem empresas que não têm token nenhum. E aí, se não tiver token nenhum, como eu disse, é bem parecido, né? Porque ele é uma empresa de tecnologia que lida com o setor de cripto. Se não tiver um down token, as diferenças começam a ficar muito, muito menores em termos do mercado tradicional. Mas muitas das companhias, e praticamente todas que a gente olha, têm token e diferentes tokens que agregam valores diferentes. Então, essa é a complexidade do jogo aqui. É muito diferente quando você vai analisar um criptoativo. Hoje em dia, a gente ainda tem muito daquilo de você querer comparar a sua criptomoeda com uma ação de tecnologia. Então, acho que entra muito na parte do que ele comentou de ser muito semelhante, sim, quando você tá tendo ali esse paralelo. Vai do TradFi, que a gente chama do mercado tradicional, para o mercado, né, CeFi, que é todo o mercado descentralizado. A então, questão se eu for comprar Coinbase, é a mesma coisa. Se você for comparar, é que a Coinbase ela é uma exchange dentro do mundo de cripto. A grande diferença é que ela não vai ser uma DTVM, ela não tá ali nas classes de uma CVM da vida. Então, agora, quando você vai fazer uma análise de uma criptomoeda, de um criptoativo, porque você também vai ter ali uma diferença do que é um criptoativo porque é uma criptomoeda, é aí que entra a parte de você poder fazer assim, você encontrar um valor dentro de um criptoativo. E aí entra dentro de todas as classificações que a gente tem, tanto do segmento, né, de mercado, tanto do segmento dos tokens, que foi a parte que ele estava falando, do token ter ou não ter uma utilidade. Hoje em dia, acho que é uma questão que a gente leva muito em conta quando você vai analisar um projeto. Então, o fundamento principal é a utilidade que esse token vai ter. É um pouco mais complexo. Primeiro, assim, vamos dividir brevemente em tipos de token, né? Assim, existem moedas de protocolos, né, tipo Aave, Uniswap, que regem um protocolo e fazem alguma coisa lá. Tem moedas que a gente chama de L1, L2, que são as layers base, né, que fazem as blockchains rodarem, tipo Bitcoin, Ethereum, Polygon, AVAX. Então, elas são as moedas que fazem rodar a blockchain. Tem outras que são tipo stablecoins, privacidade, coisa assim, e tem NFTs, que são criptoativos também. Então, tem esse, assim, esse é um mundo de moedas diferentes. Então, para você analisar cada propriedade dessas moedas, você tem que pensar em diferentes vetores. Assim. Por exemplo, eu gosto de fazer uma simplificação, mas eu gosto de pensar em 4 propriedades de agregação de valor: utilidade, colateral, governança e cash flow. Então, cada uma delas agrega valor. Então, por exemplo, utilidade. Ethereum ou Bitcoin tem uma utilidade de você pagar transações. Então, se quer fazer uma transação na rede de Ethereum, você precisa de ETH. Então, ela tem uma utilidade. Moedas da Binance ou da FTX, ela tem uma utilidade que você ganha um desconto na plataforma. Isso é uma utilidade também. Um NFT, por exemplo, é uma moeda que tem um ativo que pode ter uma utilidade muito grande. É tipo uma carteirinha de um clube, tipo o famoso Proof Collective do Kevin Rose, né, que custa quase $100 mil para você comprar uma NFT e te dá acesso a esses chats privados, não sei o quê. Eu gosto então, muito assim, de trazer... isso é utilidade. Desculpa te interromper, eu gosto muito de trazer o exemplo do RG para sua NFT, né? Então, é o conceito do mundo cripto para você ter uma propriedade digital. O paralelo com o RG, para mim, faz muito sentido. Exatamente isso. E continua, assim, por exemplo, então, isso é utilidade. Assim, em termos de colateral também, eu acho que para vocês no mundo de equity é muito fácil de pensar, sabe? Se você tem uma moeda, um Bitcoin ou ETH, você pode colocar como colateral e tomar um empréstimo sobre ela e comprar um carro, uma casa ou investir em outras coisas. Então, serve como colateral. A terceira é governança, né, que eu já mencionei um pouco, mas aí ela te dá, como algumas equities, poder de você dirigir um pouco o protocolo. E, às vezes, isso entra em conflito, por exemplo, com o usuário. Quem é o dono de um token pode ter um interesse um pouco diferente do usuário do protocolo. Então, tem as suas nuances aí, mas é uma forma de utilidade. E a quarta é cash flow. Muitos dos tokens te dão cash flow direto, assim, quase tipo dividendos. Eu acho que o exemplo mais famoso, talvez, seja Curve, que é um protocolo, é um exchange, originalmente mais para stablecoins, e se você tem o token Curve, e você stake o token, quer dizer, você coloca ele... Você vai travar ele assim, no protocolo. Você trava ele no protocolo, exatamente, você trava ele no protocolo, obrigado. Você tem direito a 50% do lucro do protocolo, e esse lucro é pago em stablecoins, em US dollar, USDT e DAI.
LooksRare, o exemplo muito usado também nesse caso, que é uma plataforma de NFT, que se você tem o token do LooksRare, você ganha uma parte de todo o lucro da plataforma em Ethereum, que eles te devolvem. Então, você pega o LooksRare, você stake, você trava, e você ganha esse lucro. E outros protocolos fazem tipo um share buyback. Por exemplo, SushiSwap é um bom exemplo. Então, o protocolo tem um certo lucro, ele vai no mercado aberto, compra o token, tipo SushiSwap gera 1 milhão, digamos, e ele vai no mercado, compra 1 milhão de tokens de sushi e devolve para os stakers, os travadores, digamos, de sushi. Então, ele é tipo um share buyback. Então, isso é parte do cash flow do token também. Então, tem todas essas vertentes, utilidade, colateral, governança e cash flow. É muito disso do que você vai encontrar no famoso white paper. Eu falo que o white paper é a bula da sua cripto. Então, toda vez que você vai analisar, acho que o primeiro passo é você compreender o projeto. Então, ele tá resolvendo um problema do mundo tradicional hoje. Então, você vai lá, você vai ver qual que é o propósito dele e como ele pretende fazer isso. E se ele vai ter um token, se ele não vai ter um token, e como funciona todo o mecanismo por trás daquele token. Se ele é inflacionário, se ele é deflacionário, como é que funcionam as queimas, se ele tem staking ou não, que é o que a gente acabou de explicar sobre você deixar o seu valor travado durante um período de tempo e você receber uma remuneração em troca disso. Então, acho que esses são os pontos chaves ali na hora de você fazer uma análise. Então, se eu estou fazendo um valuation, eu tenho que levar em consideração essas coisas. Tá, mas aí a gente tem 4 critérios aqui que você falou de o que eles podem fazer, né? A utilidade deles. Mas como é que você avalia se vai ser bem feito isso ou não? Se vai funcionar? Porque vou trazer minha visão de valuation aqui de ações. A planilha e o RI da empresa, ele costuma ser bem otimista e costuma te mostrar tudo que vai acontecer, tudo dando certo. Como é que você avalia isso nesse tipo de ativo? O cripto tem uma vantagem enorme, que todos os dados estão on-chain. Então, você pode analisar tudo. Assim, não dá para inventar. De novo, em contraste a eu comprar uma ação ou uma parte de ação de, por exemplo, Binance, aqui tem uma transparência diferente. Curve, Uniswap, Aave, eu vejo tudo que está acontecendo on-chain. Então, assim, não tem mistério aí. A complexidade está em como você vai modelar isso no futuro. Por exemplo, se o protocolo está gerando lucro de uma forma sustentável, como você mencionou muito bem, se é inflacionário, o token, se não é inflacionário. Então, você tem que ajustar, mas, no final das contas, geralmente você usa alguma variação, pelo menos dos tokens de protocolo, pelo menos, se usa alguma variação de um P/E ratio. Você pega o fully diluted market cap, que você controla pela inflação, né, porque alguns protocolos não emitiram todas as ações ainda, para simplificar, você divide pelo lucro. Então, você faz uma variação de P/E ratio. E eu acho que isso funciona bem comparativamente entre protocolos. Talvez em abstrato, assim, será que eu posso comparar um P/E ratio da Netflix contra, sabe, LooksRare? Não sei se exatamente isso faz sentido, mas entre protocolos de categorias similares, isso eu acho que pode ser bem útil. Embora não é a forma que eu, por exemplo, avaliaria um Layer 1, tipo Ethereum, ou Avalanche, ou Polygon, mas em termos de protocolos, eu acho que funciona pensar tipo uma empresa. Hoje, como você avaliaria esses projetos que são de Layer 1? Assim, como vocês fazem a avaliação de um projeto que é Layer 1? Um projeto como esse que eu mencionei, tipo um exchange on-chain, tipo Curve, ou Uniswap, ou um money market, tipo Aave, é tipo uma empresa. Mas a forma que eu penso sobre Ethereum, por exemplo, vou usar Ethereum como exemplo. Vamos tirar Bitcoin da conversa por um minuto, que é bem diferente. Ethereum é uma economia, não é uma empresa. Então, Ethereum é uma blockchain que usa a moeda Ether. Então, assim, você pensa na economia do Ethereum, que dentro tem várias coisas. Tem serviços financeiros, tipo os que eu mencionei, tem as Aaves, money markets, tem lending, tem exchanges, tem os serviços de jogos, tem entretenimento, tem arte, tem NFT. Então, tem uma economia no mundo de Ethereum que existe. Então, você pode aplicar conceitos tipo conta corrente, PIB, inflação, deflação. E eu penso mais em Ethereum, mais em FX. Assim, a economia de Ethereum está gerando mais valor, o PIB da economia de Ethereum
está gerando mais valor do que a economia americana? Se sim, as pessoas vão, assim, falando de uma forma simplista, vão tomar menos um Starbucks e vão comprar mais um NFT, entendeu? Porque está gerando valor. Então, vai ter uma conta corrente positiva. Eu acho essa forma mais útil para pensar nos Layer Ones, como um país, e os de protocolo como empresas. Só pra todo mundo que acho que muitos dos termos que eles falou podem ter ficado ali um pouquinho confusos, mas pra poder fazer, por que a gente separou ali, né? Separou, vamos dizer, não dá pra comparar banana com maçã, velho, bom exemplo. Tudo Porque, fruta, se você pensar bem. se você pensar, então, nesse caso é tudo criptoativo, mas se um é criptoativo e outro é criptomoeda, aí já é outra história. Por que a gente separa ali pra poder fazer uma análise do que quando você vai olhar pro Bitcoin e quando você vai olhar pro Ethereum? O Bitcoin, ele é um meio de pagamento, ele tem uma blockchain e ele vai ter a moeda Bitcoin para você fazer, contanto que é a ideia do peer-to-peer, que você surgiu ali literalmente para você matar o seu agente centralizador. O Ethereum, ele vem com uma outra proposta. Ele tem ali, vamos dizer, o seu token, que é o combustível da rede como um todo, mas igual eu disse, ele é uma layer one, ele é uma primeira camada para que outros protocolos possam se desenvolver ali dentro através de contratos inteligentes. Então, eu gosto muito de dizer que o Ethereum é o nosso supercomputador ali dentro do mundo cripto. Por quê? Porque dentro do Ethereum você vai ter a constituição de outros projetos. É aí que você surge com DeFi, GameFi. Então você vai ter todos os outros segmentos basicamente quase que funcionando dentro do Ethereum. E aí entra na classe de tokens, que são tokens ERC20, que são os que rodam ali dentro da blockchain do Ethereum. Então, tendo em vista tudo que você falou aqui, Naima, e também o que o Ian falou, faz muito mais sentido pensar no Ethereum, pelo menos, como se eu estivesse comprando um bonde e não uma ação. Porque eu estou comprando uma moeda de uma economia. Não estou comprando um papel de uma empresa. Faz sentido? Eu acho que tem características dos dois, na verdade. Eu acho que você consegue mesclar. Porque assim, você pode pensar num bond com uma taxa variável, e a taxa variável é o staking rate do Ethereum. Se você pega Ethereum agora e coloca você vai stake o Ethereum, qual é a palavra que você usa? Travar. Travado, isso. Você vai trava o Ethereum. Staking literalmente é você empilhar o negócio e deixar ele guardado, né? Bom, a diferença é que quando você trava na Layer 1, você está, sobretudo as que são Proof of Stake, eu não quero também complicar demais, você está ajudando a blockchain rodar, e você ganha alguma coisa por isso. Você ganha parte da inflação, ou das FIIs. Então, ele gera. Então, se você quiser pensar com um bond, você tem que pensar que é um bond variável, sem uma duration específica, só que a taxa varia de acordo com o staking rate, o que você ganha por travar. Bitcoin não tem essa propriedade. Você ganha Bitcoin se você é um minerador. Você não pode ganhar Bitcoin por validar a chain, que são protocolos diferentes. Essa é a diferença do Proof of Work e o Proof of Stake, né? O Proof of Work, o membro da rede ele é remunerado pela capacidade computacional que ele gasta, né? E no Proof of Stake, o membro é remunerado pela moeda que ele deixa ali e assim validando as transações, né? Exatamente. Exato. São métodos de consenso que a gente fala para você poder colocar tudo ali dentro da blockchain, né? E é o grande passo que o Ethereum tá dando agora. O Ethereum vai passar, o The Merge, que é a próxima atualização, que é o Ethereum 2.0, que a gente tá chamando aí no mercado. Então, você vai deixar de ter esse mecanismo de Proof of Work e você vai passar a ter um mecanismo de Proof of Stake. E aí vai entrar ali nessa atualização, você ter uma moeda que era antes inflacionária e agora ela vai passar a ser deflacionária. E é isso que a gente vê ali como um dos gatilhos, né, de valorização do token no longo prazo. Até porque ele tá acontecendo nas redes do Ethereum, porque tem redes ali. Então, até chegar na cadeia principal, que é a mainnet, vai levar um tempo ali. Não levar um tempo, porque não tem uma previsão, sabe? Então, conforme vão acontecendo os testes, eles vão anunciando os testes. E aí, quando passar para a cadeia principal, aí sim a gente vai ter ali o Ethereum deixando de ser Proof of Work, passando a ser Proof of Stake. É que eu gosto de pensar nessa transição do Ethereum, que provavelmente vai acontecer esse ano, como choque de política monetária. Vai mudar a política monetária inteira desse país Ethereum. E, efetivamente, o que vai acontecer com o Ethereum? Ele vai ter um Fed hike de 100 a 300 base points que vai acontecer. O staking rate do Ethereum vai aumentar do atual, que está, vamos dizer, próximo de 4%, pelo menos 1 ou 2% mais acima. Então, você vai ter se você quiser pensar com um bond, você vai ter um retorno pelo menos de 5, 6% no seu Ethereum agora. Isso é uma mudança de política monetária. Legal. Agora,
enquanto você estava falando, eu notei duas coisas, Ilan. Primeiro, esse pôster aí atrás de você, à sua direita, do Brave New World, acho que tem tudo a ver com tudo que você estava falando. Mas aí, nos exemplos que você foi dando de ativos, né, das classes, eu não pude deixar de notar que todos os exemplos é quase tudo uma coisa circular, né? É o DeFi, que putz, você troca cripto por cripto. É uma stablecoin que é usada para protocolo de DeFi, as criptomoedas são staking, lending. Exatamente, é isso aí. Parece que o mercado cripto da vida real, não, na minha visão, assim, de leigo que tá tentando entender, parece que o mercado da vida real, ele ainda não existe. E parece que essa economia do país Ethereum, por exemplo, ela é muito um cachorro correndo atrás do rabo. Ela parece um pouco circular. Não, tem aí um novo protocolo, a nova DeFi que você vai poder trocar Uniswap, né, por ETH ou qualquer coisa assim. Em que estágio que está esse mercado? Quando é que eu vou começar a fazer coisas da vida real mesmo com cripto? Ótima pergunta. Tem estágio, eu acho que é a forma certa de caracterizar. No momento, ainda é muito insular, como você mencionou, mas existem vários protocolos, um que a gente está bem interessado, chamado Goldfinch, por exemplo, que é um que funciona com tranche mezzanine, que pega empréstimos em cripto, usa cripto para pegar uma forma de agregar valor e faz empréstimos para fintech, sobretudo fintech, mas outras empresas, foco acho que agora é mais mercados emergentes. Então, é uma forma de você usar cripto como uma forma de funding para mercado de fora. Então, isso é um exemplo claro. Goldfinch é tem várias empresas fazendo isso. Tem empresa como se fala? Charity, em português, Caridade. Talvez pior. Caridade. Isso, caridade. Também usam cripto para trazer para o mundo de fora, e tem também, como eu disse, uma parte de serviços grandes. Você pode jogar um jogo no seu PlayStation ou você pode jogar em cripto, e o cripto produz isso. Assim, eu troco meu Ethereum por cripto. Eu posso escutar música agora, Snoop Dogg, por exemplo, lançou o álbum dele em NFT. Então, assim, um mundo de serviços está sendo criado, mas, assim, tá no estágio bem inicial. Mas assim, nós aqui somos assim, os early adopters. Mas assim, por exemplo, times de futebol muito querendo entrar, usar cripto e NFT como fan tokens, assim, a interação está ficando cada vez maior, mas é um processo. Eu acho que assim, a gente está muito numa fase de infraestrutura, sabe? Então, para a gente poder dar o próximo passo, é uma questão de adoção. Então, acho que a principal barreira que a gente tem hoje no mercado de cripto é, principalmente quando você pega o UX, a experiência do usuário. Tipo, a gente acabou de comentar diversos termos ali, que daí eu também acho que parte um pouco pra educação financeira, que aí eu acho que a gente pode ir no espectro muito longo ali, mas é algo que ainda é muito novo. É algo que ainda tem... A principal barreira para mim hoje, principalmente, são questões operacionais. Você entrar num protocolo, você ter uma carteira MetaMask, você fazer custódia dos seus ativos e você fazer transferência para cá e transacionar com o protocolo ali. Nananana. Isso para todo mundo que está fazendo uma gestão ativa. Então, mas aí que vem uma outra questão, que assim, o pessoal não é tão bom de tecnologia, por que é tão ruim de usabilidade? Até fica um relato, assim, de... Você falou de game, de jogo. Eu tentei jogar Axie Infinity algumas vezes. Primeiro que não é o GTA, né? É uma coisa ali... beleza, existe o jogo, mas é outro patamar, né? E, cara, dá um trabalho de carteira, de bridge. É uma fricção. Me lembrou eu tentando usar Linux lá em 1999. Mas aí que você deu um ótimo exemplo e você já puxou a sua resposta. A gente pode dizer que o estágio que a gente está hoje de cripto é lá, assim, do começo do primórdio da internet. Olha quanta coisa já mudou de quando a gente teve o primeiro contato com a internet com o que a gente tem hoje. E essas são as fases do que a gente tava lá. Web 1, Web 2 e uma possível Web 3 aí, entendeu? Que já entra aí no segmento de cripto. Mas é muito disso, sabe? Então, lá no começo era muito complicado, era muito confuso. Então, agora a gente tá basicamente, assim, no mesmo pé, sabe? Se fosse comparar. Então, ainda é muito difícil, ainda é muito complicado. E você tem que entender que quem tá montando toda essa infraestrutura são desenvolvedores. Então, é tudo através de linguagem de código. E pros caras, na cabeça deles, tudo faz muito sentido, sabe? Você tem uma carteira que é uma carteira offline, e você tem uma carteira que ela é física e... Sabe? Então, ainda pra eles faz muito sentido. Mas eu entendo que é difícil eu virar pra minha mãe e falar, e aí, mãe? Nossa, minha mãe, então... E lá, a gente tá na era do DOS ainda, ou até antes, tá na era do cartão perfurado. Eu acho que não.
Não, eu acho que já avançamos bastante, hein? Quer dizer, a Axie é geração 1 de jogos, né? Assim, tem vários jogos agora em blockchain que você baixa no telefone ou no seu iPad, ou no computador, que você nem sabe que o negócio roda blockchain. Por Assim, tá? exemplo, baixar Por uma... exemplo, Tetan Arena, por exemplo, é um que Como a chama? gente conheceu Tripinarina? desde o começo. Tetan Arena. Tetan, é. Você pode baixar e jogar, você faz uma senha e você não precisa. Você tem os personagens de graça, você vai, você brinca quando você quiser, tem muita gente que joga. Tem vários jogos agora on-chain que você pode que você pode participar da parte on-chain ou pode não participar. E você tem que lembrar que os jogos demoram anos para desenvolver, os jogos bons. E tem vários jogos que estão sendo desenvolvidos agora e vão, aos poucos, começar a ser lançados, né? Essa é só a parte de jogo. Mas a parte do usuário, muito do que está sendo feito estão tomando emprestado a parte de fintech para fazer um front-end melhor. Eu acho que tem razão, assim, é pouco amigável, mas a proposta até recentemente não era massificar essa parte de DeFi, né? A proposta era, como você mencionou, era para ser para os usuários de cripto. E agora que a gente está começando a evoluir, institucional e de varejo. Mas eu diria que eu acho que isso é um problema relativamente fácil de resolver. Eu acho que a parte que a gente está mais atrasado, e eu acho que corretamente, é a parte de regulação. E não tem claridade regulatória em quase lugar nenhum, e acho que é por isso que a interação entre o mundo real, por exemplo, tokenizar casas, é uma coisa que eu escrevi recentemente, estão crescendo enormemente a habilidade de você poder tomar hipotecas na chain, ou você pegar uma casa, tokenizar e dividir esse token, e esse token gera o fluxo do aluguel. Então, assim, isso está sendo desenvolvido muito rapidamente com as pessoas que trabalham nesse setor. Porém, a parte regulatória não alcançou ainda, tem complexidades que têm que ser estudadas. Eu acho que tem razão, não deveria... Assim, olha a bagunça que ocorreu na parte de social media, por exemplo. Eu acho que assim, avançou muito mais rápido que a parte regulatória no início da expansão, e eu acho que causou vários problemas. Eu acho que hoje o ideal é ir um pouco mais devagar e regular a parte que são as mais perigosas, tem risco sistêmico. Então, assim, essa integração com o mundo real, né, não me incomoda muito de um ponto de vista de usuário e, sobretudo, de um ponto de vista de investidor, porque, para mim, é uma oportunidade incrível estar mais cedo nesse projeto e esperar desenvolver um pouco mais. Se tivesse claridade regulatória e o UX perfeito, e investir, sabe? Não teria simetria, isso é tão né? interessante. Acho que a gente podia comentar um pouco agora sobre o cenário atual. A gente pode falar um pouco, principalmente, sobre essas crises de liquidação, né? Porque agora a cripto está sofrendo tanto com o cenário macro, a gente vê ali, principalmente, dados do CPI, e também uma questão micro, né? As liquidações por má gestão de risco. O que você tem acompanhado sobre isso? E a gente vê ali que o problema ali não foi nem o investidor do varejo agora na nossa crise micro de cripto, sabe? Foi o institucional fazendo bobagem. O institucional alavancado, né? Você está falando da Celsius, está falando da... Three Arrows Capital, Three Arrows Capital. Voyager. Exatamente. Não, acho que você descreveu perfeitamente, assim, que eu acho que teve excessos grandes, que não é uma coisa, assim, eu estou no mercado há bastante tempo, para não é trás, uma coisa... explica o que aconteceu mais ou menos, Ilan, se você puder resumir um pouco. Claro. Estamos falando para não convertidos aqui. Acho que houveram 3 eventos, vou dizer, talvez não cataclísmicos, mas assim, de muito alto impacto em cripto recentemente. Primeiro é o fim de uma blockchain chamada Terra, que estava atrelada a um stablecoin chamado UST, que foi um projeto de que se chama uma stablecoin, uma moeda atrelada, nesse caso ao dólar, e que foi um projeto de criar uma versão algorítmica dessa moeda, sem ter dólares ou treasuries, digamos, atrás, e falhou. Isso é um podcast inteiro para conversar sobre isso. Mas a queda de Terra foi muito impactante, tinha muita gente envolvida, nós não estávamos, mas muita gente que a gente conhece está envolvida e perderam muito dinheiro, e assim, sabe, você investiu numa coisa, não deu certo, algumas pessoas advertiram e não deu certo, e teve um dano muito grande na indústria. Isso é primeiro. E um dano de confiança. Teve muita gente, e aí muita gente do varejo envolvida, que foi talvez um pouco enganada, ou não digo enganada, mas informações não estavam claras, assim, prometiam um produto de um yield muito alto e acabou sendo uma armadilha. Segundo, e aí é meio em conjunto, né, o Celsius,
que é uma plataforma intermediária, não é um exchange, tipo uma Binance ou um Coinbase, e não é um protocolo de DeFi on-chain, é uma camada que fica no meio, tentando extrair um valor que funciona mais ou menos assim. Eu deposito, digamos, Ethereum, Bitcoin ou USDC, e a Celsius me dá um yield, e como é que ela gera esse yield? Ela vai e investe em coisas que são, em teoria, não deveriam ser tão arriscadas, mas no caso da Celsius teve um manejo de risco terrível e explodiu. Assim, que no final das contas não é nada... essa parte não tem nada de absurdo, assim, é um fundo, igual o Three Arrows Capital, é um fundo que manejou muito mal o risco e explodiu. Então, assim, como acontece várias vezes no mundo financeiro normal, e no caso específico das duas, tem várias camadas, mas acho que a forma mais fácil de explicar aqui é que eles investiram em certos produtos que não são líquidos e prometeram liquidez maior, no caso da Celsius especificamente. Por exemplo, Ethereum. Você bota Ethereum na Celsius, eu não sei, eu não sou usuário, mas prometia tipo 6%, 7%, 8% de juros em Ethereum. O que eles faziam com esse Ethereum? Eles pegavam e botavam, travavam na blockchain. E essa trava é muito difícil de você destravar. Não é impossível, porque eles usaram o chamado liquid staking, mas é muito difícil destravar. E quando todo mundo quer que você pegar o Ethereum de volta, quando eles vão destravar, acabou a liquidez e eles tiveram que destravar num desconto muito grande. Então, isso é uma parte do problema da Celsius. É um mismatch de maturity e de liquidez que eles fizeram e explodiram. Tem acusações de coisas ilegais acontecendo, de mentira, e aí é outra coisa, aí é corrupção, potencialmente eu não tenho insights, mas assim, existem alegações sobre isso, tem casos jurídicos. Mesma coisa do Three Arrows Capital, que é um fundo muito, muito proeminente, eu nunca imaginaria que isso teria acontecido. Assim. Eu seguia muito o pessoal do Three Arrows Capital, assim, nunca passou pela minha cabeça que eles, assim, escutava os podcasts dele, não sei o quê, e eles também fizeram uma política de alavancagem muito pesada e explodiram. Então foram assim as 3 grandes cataclismas do mundo de cripto. Three Arrows, uma semana antes deles quebrarem, ou 2, eles estavam naquela revista da Bloomberg, com um perfil do... Como é que é o nome dele? Do Sun? É Sun Tzu? Uma coisa assim. Suzu. Ele tava lá com um perfil. E é uma coisa que eu ouvi de algumas pessoas também, que esse era um geninho, né? Que ninguém podia imaginar. Mas nesse caso foram erros humanos, né? E aí depende da versão que você vê, né? Ou erros humanos, que nem acontece com qualquer fundo, ou corrupção, assim. Tem alegações de que eles estavam mentindo sobre os balanços, falando para counterparties que eles tinham certas colaterais que não tinham. Depende, a gente vai descobrir se foi simplesmente terrível risk management e simplesmente um bando de cowboys tomando risco demais, ou se foi mais que isso. A gente vai descobrir em algum momento. Aí a gente chega numa outra questão aí, também um pouco a pauta do primeiro episódio, mas enfim, a gente vai entrar também, que é uma questão até um pouco existencial aí, né? Que acho que é uma coisa que você, como um analista aí de VC focado em cripto, tem que fazer muito, né? Como é que se separa o trigo do joio? Porque a Naiman colocou esse dado aqui na pauta até, tem mais de 16 mil projetos em criptomoedas que se sabe, né? Talvez até tenha mais. Muito, não, deve ter muito. Isso aí é o que a gente tem listado ali, mas deve ter muito mais. Como é que faz para separar e quais são os sinais de alerta? Assim, isso aqui tem cara de picaretagem. Não só picaretagem, desculpa, mas também erro, né? Não. Com certeza, não. A parte de picaretagem é a experiência, né? Assim, nosso time está no mundo de cripto há bastante tempo, e aí é uma questão de experiência. Você tem que falar, assim, a gente não investe em nada que a gente não pode falar com os founders, ou pelo menos alguém muito senior do projeto, pessoalmente. Então, assim, essa parte de picaretagem sabe, é a arte da coisa. Você tem que descobrir. Agora, em termos de como separar, assim, os projetos que a gente gosta e que não gosta, o critério que nós usamos aqui é um conceito de criação de valor e agregação de valor. A gente pensa assim, value created e value captured.
Então, por exemplo, a internet criou um valor imenso, TCP criou um valor imenso, só que quem capturou esse valor? Assim, talvez Oracle capturou esse valor. Então, assim, tem uma diferença. Para traduzir isso no mundo de cripto, por exemplo, Uniswap. Você pega o token do Uniswap, tá? Só para também, de novo, contextualizar o pessoal, Uniswap, ela é uma exchange descentralizada, porque a gente tem ali também as exchanges que são centralizadas e as exchanges descentralizadas. É que tem um unicórnio, né? Exato. Do unicórnio. Então, assim, exatamente, você vai lá para trocar moedas, quando você não quiser fazer num Coinbase, no mercado Bitcoin, tipo, o mercado Bitcoin só funciona de uma forma diferente. Os usuários são os provedores de liquidez. Então, você vai lá e provém liquidez para o Uniswap e você ganha as taxas. Mas o Uniswap é um caso perfeito, porque ele gera um valor imenso para o mundo de cripto. Assim, todo mundo usa o Uniswap. E ele assim, é uma das pilastras do mundo de cripto. Porém, ele não captura nenhum valor para o token holder. Se você tem um token de Uni, você ganha 0 dos fees do Uniswap. O Uniswap te cobra 0,3 por transação. Não, vamos dizer, 0,3 por transação. Esse montante inteiro vai para os provedores de liquidez, para os usuários. Em contraste, o SushiSwap, que é um clone do Uniswap, com coisas diferentes, ele tem um sistema similar, só que 5 basis points desses 0,3 vai para os travadores, você tem que lembrar essa palavra, os travadores do Sushi Token. Então, o SushiSwap, ele gera valor, só que ele também consegue capturar valor. Ele é projetado dessa forma. Então, para a gente, muito está aí. Quem gera, porque assim, a gente pode ir lá para falar assim, não, esse projeto é sensacional, faz um monte de coisa maravilhosa, só que ele consegue capturar valor como investidor? Talvez não. Senão, a gente vai usar feliz da vida, mas não vai investir, entendeu? Mas está cheio de gente que compra ação que não paga dividendo, por exemplo. Exatamente isso. Mas no caso, então você tem que pensar o que mais que o projeto te dá. Por isso que eu listei aquelas várias coisas. O Uniswap te dá governança. Tem um argumento que você quer ter governança do Uniswap, porque você tem um controle do tesouro do Uniswap. E, eventualmente, você pode tentar conseguir usar essa governança. Mas, no nosso caso, a variável é muito pequena. Pagar dividendo não é a única forma que um protocolo consegue capturar valor. Ele pode capturar valor de outras formas, de utilidade, de colateral. Mas, se ele não consegue capturar valor, não é assim, é mais difícil passar no nosso critério, entendeu? É o que eu colocaria. Não é impossível, mas é mais difícil. É como se fosse uma ação que não paga dividendo de uma empresa que não dá lucro, então. Mas a diferença de uma ação que não paga dividendo é que no mundo de ações, você tem uma relação mais estabelecida entre sua ownership. Você, de fato, parte dono do protocolo. Você tem uma share de Netflix, você é dono da Netflix de alguma forma. Você tem direito a um claim, digamos, se ela quebrar, você está na estrutura de capital. Então, você tem uma série de regras que, mesmo se ela não te paga dividendos, você tem direito às operações, de uma forma ou de outra, do projeto. No caso de Uniswap, esse direito não está claro. E de vários outros tokens, esse direito não está claro. Então, é por isso que, no caso de cripto, se você não consegue capturar de valor de uma forma bem clara, o argumento é muito mais difícil para a gente. Esse é o critério que a gente usa para separar, esse de capturar valor. Parece que o pessoal fez pensando em ser ONG, na verdade. Porque eles prestam um serviço, mas não ganham nada. É esquisito mesmo. Não, mas assim, se diga assim, ganha, assim, o Uniswap, não estou dizendo, o Uniswap tem um valor de mercado muito grande, e o Unitoken. Só que quem dá valor ao Uniswap tem um processo um pouco diferente do que a gente tem. Eles veem, por exemplo, governança como um valor muito alto, eles acham que eles vão poder usar esse tesouro para dirigir valor para eles eventualmente, mas não é um cálculo que para a gente fecha, entendeu? Dá um exemplo, então, de uma que foi bem feita, então, digamos assim, do seu ponto de vista de captura de valor. Por exemplo, em termos de... Tem vários exemplos, vários DEXs, por exemplo, como o Uniswap, SushiSwap que eu mencionei, PancakeSwap, que é na DEX é uma decentralized exchange. DEX é uma exchange. É uma exchange descentralizada. Uma exchange, perdão. A operadora do DeFi é uma... Tá.
Isso. A PancakeSwap, por exemplo, que consegue também trazer um pouco do valor de volta, é um outro projeto muito conhecido na Binance Smart Chain, é Beef, que é um agregador de yield, né, que ele basicamente te dá acesso a yields mais simplificados, ele também te devolve muito desse cash flow, e outros, por exemplo, que eu mencionei antes, por exemplo, que é o LuxRare, que é esse projeto na Ethereum que te dá a rentabilidade ele consegue capturar muito das transações e do mercado de NFT, e também GMX, que é esse de derivativos, que também consegue capturar, assim, ele é desenhado de uma forma que ele captura o valor para o token holder, entendeu? Então, assim, isso é on-chain. E off-chain, como eu disse, Binance, por exemplo, é um exchange internacional, e a gente acha que eles conseguem capturar muito valor na equity deles. E acho que tem um potencial de crescimento muito grande. Eles têm várias vertentes, eles fazem de tudo, estão assim, integrados de uma forma muito importante no mundo. E então, assim, eu acho que eles conseguem capturar valor. Vocês não acham que, por exemplo, para o token da Binance, no caso, por ela ser uma exchange centralizada, isso não é um problema para o token? Dado que, tipo, toda a narrativa do universo de cripto é você ser descentralizado? Posso acrescentar só mais uma? Além disso que ela perguntou, as pessoas se importam com ser centralizado ou não? Porque eu sei que vocês, então, os cypherpunks, os criptonoias, adoram isso aí. Mas eu, particularmente, acho muito bom ter alguém lá no Itaú que consegue resetar minha senha e eu conseguir pegar meu dinheiro eventualmente, tá? Pergunta excelente. Eu acho que a sua pergunta é muito, muito, muito pertinente. Assim, tem um espectro de pessoas que se importam com centralização, tem outras que não. Então, assim, tem um aspecto só mecânico da parte de centralização que importa na blockchain, que é o vetor de ataque. Uma blockchain que é muito descentralizada, ela é geralmente mais forte, mais resistente a ataques. Então, a centralização importa bastante no lado de segurança e também no lado de confiança do protocolo. Então, se você atribui um valor alto a esses aspectos, importa. Outras não. Agora, em comparação por um exchange, se você não tem problema nenhum em deixar os seus ativos custodiados com a Binance ou o mercado Bitcoin, que nem muita gente, eu não, assim, eu uso exchange também, e talvez não importe para você, mas existe um espectro grande dos usuários que importam. E se você quiser trabalhar fora assim, on-chain, e aí essas perguntas ficam mais importantes. Se você vai simplesmente comprar e vender moeda, se está especulando, comprar e vender moeda para lá e para cá, não importa menos. Mas se está usando protocolos de fato on-chain, importa mais. Existe um problema, né, em deixar o seu dinheiro O famoso risco exchange o que a gente fala. risco exchange. Como é que funciona isso? E eu ia perguntar isso agora. Como é que você vê o risco exchange perante isso? Porque acho que o principal diferencial do mercado de cripto é você poder fazer, de fato, a custódia dos seus ativos. É a máxima, né? Not your keys. Exatamente. Então, assim, como que você encara isso? Isso não tem dúvida nenhuma. Se você tem o que se chama de cold storage, né, que é vou mostrar para vocês uma coisa tipo isso aqui, ó, uma coisa tipo isso aqui, que é um ledger. Parece um pendrive. Um pendrive. Parece um pendrive, um ledger aqui. E aí isso aqui um Trezor, você bota a sua moeda, a moeda não está aí dentro. Como é que isso aí não está num cofre, cara? Isso tinha que estar num cofre, né? Esse é seu cofre. Não, isso aqui porque eu posso dar isso na sua mão, se você não tem minha senha, você não pode usar. Você não serve, é como se fosse um pedaço de papel. O que importa é meu seed phrase. Se você tem as palavras mágicas que abrem a chain, e aí já era. Se eu te dou isso, acabou. Mas esse device, aquele dispositivo nada mais é do que o reflexo do seu saldo dentro da blockchain. Então, da mesma forma que você tem ali o aplicativo do banco no seu celular, ali ele tem o saldo dele, que tá dentro da blockchain, tá refletido ali naquilo ali. Então, tá guardado ali, de forma offline. Por isso que a gente fala que é mais seguro, entendeu? Exatamente. Então, assim, essa é a forma mais segura de você guardar um criptoativo, que você tá aí e acabou. Assim, se tiver internet e se tiver blockchain, você tem seu ativo. Agora, ele tem graus diferentes. Você pode custodiar esse ativo em empresas um pouco mais arriscadas para ganhar um yield maior, como mencionei, Celsius, Nexus, BlockFi, Crypto.com, várias dessas, que são aquelas intermediárias, ou você pode os exchanges maiores, tipo Coinbase,
mercado Bitcoin ou Binance, que eu pessoalmente acho que o risco muito, muito pequeno, assim, uma visão minha. Muitos meus amigos cypherpunks não concordam comigo. Eles viram, eu também já passei, eu estava aí quando Mt. Gox aconteceu, pode ter hacks, acontece direto, várias coisas ruins podem acontecer. Mas, em geral, a minha sensação é que os grandes exchanges são relativamente seguros e muitos deles eles fazem na parte de trás essa custódia, cold storage, no lado de trás. Então, a segurança geralmente é muito alta nesses exchanges maiores. Para a maioria das pessoas não faria tanta diferença. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Como é que vocês avaliam, então? Porque não necessariamente a maior exchange, ela vai ser a melhor exchange do mercado. Então, como é que vocês fazem ali essa diligência na hora de falar, olha, essa é uma boa corretora e eu acredito que o risco corretora dela é mínimo? Tem uma série de critérios que a gente usa. Tamanho é importante. A gente tem, óbvio, que no caso institucional, a gente tem uma relação com o grupo institucional deles. Nós também temos seguro. Nós fazemos temos sistemas que fazem tipo um gate assim nos assets, que os assets não podem sair desse gate sem ter, por exemplo, 3 assinaturas de partners. Se chama-se multi-sig, que é multi-signatures. Então, assim, eu não posso acordar e falar assim, vou levar uns ativos do fundo. Assim, impossível. Você passa por um comitê antes assinaturas, ali, né? No mínimo 3 assinaturas. É igual aquela maleta para disparar o arsenal nuclear, né? Exatamente. Então, o cripto tem essa vantagem que tudo sendo on-chain, você consegue monitorar muito fácil. Nós temos sistemas inteiros que monitoram tudo que acontece e dá alertas e coisas assim, e tudo fica meio que guardado já tipo, dentro do programa, assim, não é que eu posso ir convencer um cara no Itaú, não sei o quê, falar, não sei o quê, porque morreu, não sei o quê. Não tem isso, assim, é um smart contract, é um contrato inteligente. Ou você tem assinatura ou não tem, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar em cenários absurdos, tipo, se tiver 3 dos 6 partners num avião e cai o avião, como é que a gente vai proteger nossos investidores? Tem cenários, tem que pensar nesses cenários também, porque, assim, se só nós 3 temos a senha, se precisa de pelo menos 3, tem mais 3 partners que conseguiriam fazer, mas se tiver 4, e aí não consegue acessar, todo o nosso dinheiro pode ficar trancado. Então, a gente tem cenários de contingência de cada lado. Mas, a princípio, você tem que confiar no exchange, você tem uma relação no grupo de custódia institucional e você tem essas salvaguardas que são na parte do contrato inteligente, que você segura os ativos que não podem sair de certos protocolos que a gente designou pelos partners, e temos seguro, a gente paga por seguro, se der hack ou perder alguma coisa assim, também pagamos seguro para ter uma camada maior de segurança. E é um seguro cripto ou é uma empresa tradicional? São empresas, vários dos protocolos que a gente usa institucional já vêm com a parte de seguro embutida, assim, dão uma segurança até um certo nível de perda, de hack, não sei o que, então faz parte das ferramentas institucionais, já vem com isso, mas são empresas especializadas em cripto que fazem isso, institucional para fundos. Agora, nesses critérios que você falou... Tem seguros também para varejo também. Você pode fazer um investimento em cripto em um protocolo que você acha arriscado e, por exemplo, Nexus Mutual, e pegar um seguro e falar assim, se der hack aí, vocês me pagam. Tem seguro também desse lado, mas o nosso, claro, institucional funciona um pouco diferente. Queria que você comentasse agora, para a gente entrar aí na parte de ativos mesmo, como é que está a Tagus e você aí em termos de investimento, o que vocês estão fazendo? Enfim, abre um pouco a carteira de vocês, o que vocês estão mexendo aí no mundo cripto. No momento, a gente está muito mais interessado em possibilidades no mercado secundário. Então, por exemplo, empresas que já fizeram o primeiro ou segundo round de funding, que têm acionistas ou empresas que estão querendo vender parte dessa participação, pelo que está acontecendo no mercado, e a gente pode conseguir descontos nessa crise. Assim. Por sorte, nós tivemos um montante em cash durante esse período todo, então a gente pode ir shopping agora. Então, bom ter nosso caixa, objetivo, né? agora é buscar.
Buscar essas barganhas, mas a gente também olha no mercado público, que muitas vezes o mercado público anda, como você sabe muito bem, muito mais que o mercado privado. A gente olha shares de Coinbase, por exemplo, e a gente acha isso bastante atrativo em alguns níveis. Coinbase, a gente acha que é uma instituição muito boa, e muito dos analistas que olham para a Coinbase na nossa avaliação, eles não levam em consideração alguns fatores que são importantes no futuro da Coinbase. Por exemplo, que eles têm um portfólio de, se não me engano, não sei exatamente, mas em torno de 200 startups que eles investiram em early stage, e muitos analistas botam valuation de quase zero nesse portfólio. E nossa visão é que isso pode dar frutos incríveis. Então, a ação de Coinbase. Então, assim, a gente olha, as ações públicas também são interessantes para a gente, mas no momento tem muito mercado secundário acontecendo, muitas pessoas querendo vender participação. E também a gente olha como sempre, os lados de startup. A gente fala, acho que pelo menos uma ou duas por semana, com projetos de startup, ganham um PowerPoint, eles fazem o pitch deles, e a gente vê se é uma coisa que a gente quer investir do lado de equity bem inicial. Às vezes a companhia nem está mais rodando. E esse lado, a gente gosta muito da parte de infraestrutura, na parte de pagamentos, na parte de ramps, né, que são as rampas de você converter fiat para cripto. Gostamos muito da parte de Web3, né, que vai desde NFT até jogos, até a parte de entretenimento e música e metaverse, mas não projetos em si. Tipo, a gente não está investindo em a gente gosta desse jogo, assim, a gente não tem esse know-how, mas a gente tem o know-how da infraestrutura. Quais são as empresas que podem prover ligações interessantes nesse mundo de metaverse, podem achar um nicho bom na parte, por exemplo, de criação de NFT, de onboarding, né, que é uma parte que a gente acha que vai ser enorme, pegar usuários de Instagram que querem emitir um NFT para os seus fãs, e tem plataformas que conseguem fazer o UX muito fácil, você não precisa se meter em cripto, não precisa ter carteira, pode usar seu Visa ou Mastercard para comprar. Por exemplo, a gente investiu numa chamada Word, que é uma wallet que faz isso, que você pode usar Mastercard e Visa para comprar NFT. Então, a gente gosta muito desse lado de infraestrutura também, e estamos explorando segurança também, porque tem muitos hacks, coisa assim, então a gente olha muito esse lado também. Tá, mas a gente quer nomes. Te falei algumas. Word, Binance US, estamos envolvidos, CoinShare, Coinbase, temos algumas que estamos envolvidos. Aí, O portfólio da Tagus hoje, quais são os principais? São esses? São alguns. Temos um portfólio muito grande. Nós temos digamos, um long tail de exposição no mundo de Solana, que a gente entrou muito, 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 muito cedo, num projeto chamado Projeto Serum, que a gente comprou pre-IPO, né, antes das coins aparecerem no mercado. A gente conseguiu comprar um desconto muito grande. Então, a gente tem uma carteira grande de alguns desses projetos, alguns a gente gosta mais que outros, mas, em geral, achamos que vão se revalorizar no futuro, mas a gente entrou muito cedo, então tem essa vantagem, só que a gente está trancado, a gente está num período, assim, muito dos projetos que você entra em cripto funciona dessa forma: você compra moedas a um desconto muito, muito forte antes de sair no mercado, só que a condição é que você não pode vender por 1 ano ou 2, então a gente está trancado nessas ações. Em alguns casos a gente faz o hedge, em umas que a gente não acredita, alguns a gente não faz. Então, por exemplo, a gente tem uma exposição não muito grande, mas um pouco, algumas das moedas na parte de Solana também. Legal. Agora, isso é uma dúvida, assim, também quase que existencial da minha parte, que é assim, na minha concepção, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim, que é o seguinte: tudo que a gente está falando aqui parece que é bastante incipiente ainda, né? A Naima mesmo falou que a gente está na era do Netscape em cripto. Quer dizer, são minhas palavras, você não falou isso. Eu queria dizer que eu nem sei o que é o Netscape, porque Exato. eu tenho 21 anos. É uma nativa digital aí. Nossa, 21, tá. Mas, ao mesmo tempo, a gente está aqui com uma demanda de conteúdo sobre isso. A gente tem, segundo a Ambima, tem 4,5 milhões de pessoas com investimento em cripto no Brasil, que é mais ou menos igual à Bolsa. A gente tem todo tipo de pessoa física com dinheiro em todo tipo de ativo. Não é uma contradição uma coisa tão incipiente e que
por ser incipiente, tá cheio de riscos, e incertezas, e medo, e dúvidas, ter tanta gente, assim, colocando dinheiro? Não sei se é uma contradição, assim. Eu acho que o mundo hoje, em termos de ativos financeiros, houve uma facilitação muito grande de você conseguir acesso a ativos financeiros. O Robinhood nos Estados Unidos, acho que é o ícone disso, né? Pessoas que não sabem nada, tradando options aí, vendendo puts e comprando coisas. Então, assim, eu acho que isso é um fenômeno do mundo financeiro. No caso específico de cripto, eu acho que tem um lado pernicioso, que lembra um pouco a parte de small caps, tudo que tem os influencers vendendo, essa coisa, mas, de novo, assim, eu não vejo uma diferença muito grande com o mercado normal. As pessoas que eu conheço do Brasil falando, assim, entendem pouco do mercado financeiro, às vezes estão falando, essa ação, não sei o quê, dando tips uns para os outros. Assim, não sei se tem uma diferença muito grande. Assim, eu acho que tem um lado muito grande especulativo em cripto, que eu acho que as pessoas vão aprender. Aquele dizer que fala assim, uma crise vai transformar traders em investors, né? Então, assim, a pessoa vai aprender que tem uma diferença e, sabe, eu acho que é isso, assim, a parte que me preocupa um pouco mais é menos esse lado e mais essa camada que eu mencionei, tipo Celsius e Nexus, que tem um lado que é um pouco enganador, assim, ou pelo menos esconde um pouco o que está acontecendo, que é uma parte de fintech que fala assim, você investe aqui, eu te prometo 10% de yield. Só que eu já estou falando que esse yield vai para a terra e para investir em Anchor. Essa parte que me preocupa um pouco mais. Se você entra no mercado Bitcoin e você faz um mínimo de research e você perde 50% investindo num coin que é ridículo, cara, se você não fizer isso em Bitcoins ou em cripto, você vai fazer isso no mercado de ações ou vai jogar um jogo de loteria. Então, assim, Vai comprar Oi. Essa parte me preocupa menos. É mais essa camada institucional que eu não gosto, no meio. Você está falando de um risco de contraparte aí que existe nessas CeFis aí, né? Que você falou, tipo... Essa parte que eu fico menos confortável. Ele não deixava claro que ele estava pegando seu dinheiro e emprestando para outro, sabe-se lá quem como, não, né? É muito legal, porque assim, não está claro como que esse yield está sendo gerado. Quando começa a ficar meio black box o negócio que me incomoda mais. Se um usuário se sente confortável em comprar e vender moedas de cripto, o mercado, assim, sabe? Sim. Só toma boa sorte, sabe, o que eu posso fazer. Nós somos profissionais, nós cobramos para fazer isso, sabe? Vocês podem ter a opção de fazer com a gente ou fazer sozinho, entendeu? Mas, portanto, se não está sendo enganado, me incomoda menos. É muito legal essa questão da blockchain, de você ter tudo visível, sabe? Você acompanhar as movimentações da carteira, você acompanhar as transações, você ver o que está sendo feito desde que ele esteja registrado na blockchain, sabe? Esse eu acho que é o principal diferencial que você vai ter. A transparência. Agora, tem um outro lado também, que isso numa outra conversa no primeiro episódio, o Alexandre Ludolf comentou, e eu achei que faz muito sentido também, porque se por outro lado tá todo mundo exposto a picareta e eu não sei como é que é o termo deve ter um termo de cripto só para moeda ruim, mas enfim, se tem um scam, uma pirâmide, o cara tá exposto. Por outro lado também, quando as revoluções digitais aconteceram lá atrás, quando o Google apareceu, não podia o Zé das Couve aqui da esquina comprar uma ação do Google, era só o cara que jogava golfe ali com o VC, né? Tem um lado de democratização aí também que é relevante, né? Quem comprou o Bitcoin lá atrás se virou um milionário do nada. Quem comprou o Ethereum ali conseguiu perceber, também virou um milionário sem ser um cara que estava lá nos Hamptons fumando charuto. Exato. Duas coisas sobre isso. Primeiro, como você disse, assim, a comparação com o Tech Bubble, tinha milhões de companhias, assim, igual tem milhões de criptomoedas que as pessoas especulavam, quase todas foram a zero. Então, assim, não é tão diferente. Agora, o caso que você colocou é interessante. A única coisa que eu quero lembrar, assim, eu comprei meu primeiro Bitcoin em 2013. Eu saí depois de um evento chamado Mt. Gox, que houve um hack no exchange muito grande. Infelizmente, eu não sou um desses milionários, porque Desculpa, você saiu ou você foi saído porque tinha dinheiro no Mt. Gox? Eu não tinha dinheiro no Mt. Gox, mas quando eu estudei um pouquinho sobre esse negócio, eu pensei, olha, isso é complicado demais para mim, eu vou, sair fora. Eu voltei em 2017, mas você tem que lembrar que, assim, eu acho que tem um pouco de mito, que assim, quem comprou Bitcoin é fácil. Assim, eu conheço muita gente dessa geração,
foi muito difícil você manter um Bitcoin, porque assim, a volatilidade, você passou muitos anos isso morto, e assim, meio com preço a se for o preço de preço, se preço a $1, se ele cai assim para 90 centavos, isso é uma perda grande. Você cai, em termos de percentagem, os números pareciam muito pequenos lá, mas assim, se você está olhando a sua carteira, é muito, muito volátil. Então, assim, poucas pessoas tiveram a garra de ficar nesse tempo inteiro com uma exposição. Não foi tão fácil assim. Falar assim, pô, quem comprou, então... Acho que quem comprou e esqueceu se deu bem, né? Não, é porque tem aí você entra a diferenciação da pessoa que enxerga muito como investimento e a pessoa que enxerga como o desenvolvimento da tecnologia. Então, tipo, o cara que tava vendo aquilo como investimento, ele falou, tipo, caraca, meu dinheiro tá caindo, tipo, 80% em um dia. Uhum. Agora, o cara que viu isso como investimento, ele falou assim, caraca, esse meu ativo tá 80% mais barato. Uhum. Tipo, pra o que pode vir a ser lá na frente, sabe? Ele acreditou no projeto, ele abraçou, ele acreditou no projeto. Então, acho que é aí que entra a diferenciação de você que entra como único e pura e exclusivamente investimento. Você tá... E é o que eu falo, você não pode ser um torcedor de mercado de cripto, sabe? Eu vou ter um único ativo, eu vou torcer naquele ativo e é aquilo, sabe? Tipo, é o meu ativo. Então, tem essa diferenciação do cara que entrou de investimento e o cara que entrou e viu a tecnologia, viu tudo que vai ser possível através do desenvolvimento, sabe? E você está comprando opcionalidade. Assim, se você acredita, se você atribui qualquer percentagem à tese de que isso vai ser transformador e disrupt a parte financeira, de entretenimento, de web, de tecnologia no futuro, se você atribui 10% de probabilidade a isso, os ganhos podem ser astronômicos. Se a gente está vendo agora os novos JP Morgans, os novos Netflix, os novos Googles e Amazon serem criados agora, os ganhos disso são incríveis. Assim. Olha o que aconteceu com o share price de Amazon no Tech Bubble. Foi a nada e assim, voltou para tudo. Entendeu? Assim, então, acho que depende de qual problema você faz. Eu acredito muito que isso vai ser transformador. Quanto a gente vai descobrir? Em que lado a gente vai descobrir? Então, assim, me incomoda menos essa volatilidade. Inclusive, para a gente é uma oportunidade, para quem, sobretudo, institucional, que tem um pouco de cash para gastar agora, é excelente. Agora, do ponto de vista do investidor de varejo, só o que você tem que fazer é investir em coisas que você tem um mínimo de conhecimento. Sabe, não cair em influencers de YouTube e essas coisas, fazer seu research, basicamente. E você buscar só entender no que você está colocando seu dinheiro, né? O ponto fraco do ser humano, o seu dinheiro. Entender esse buraco conceitos básicos de educação financeira. Em momentos de crise, vale mais ter ativos de qualidade. Quais são os ativos de qualidade? Você olha os maiores ativos, geralmente, nem todos, falar a verdade, mas geralmente são os ativos que vão ter uma qualidade. Então, diversos analistas dizem que este não vai ser, né, um bom momento, principalmente por causa do bear market prolongado que a gente está vivendo aqui agora no mundo de cripto, para você colocar dinheiro nessas apostas que são promissoras. Acho que aí vale tanto para quem nunca entrou no mercado de cripto e está começando agora, e tanto para quem está no mercado de cripto e pega aí uma low cap, sabe? Então, o que você responderia para alguém que acredita que essa não é a hora de você estar arriscando e colocando dinheiro nesses projetos que ainda não são aí, que não despontaram no mercado? E eu acho que depende de várias coisas. Primeiro, apetite de risco, né? Eu acho que sabe, não tem nenhuma possibilidade de você pegar o bottom em qualquer mercado aqui. Então, primeiro, você tem que entrar no mercado, sobretudo com a volatilidade em cripto, com apetite de risco, uma tolerância de risco muito alta. Segundo, quando você fala de low caps, você já entra numa outra parte da conversa. Assim, você tem que fazer seu research, você tem que entender que projeto é esse. Assim. Se você acredita no projeto e você acha que tem a possibilidade de fazer parte do futuro de cripto quando acabar esse bear market, maravilha, mas não dá para comprar só porque está barato. Assim. Está barato não é um argumento para comprar alguma coisa. Você no mundo de ação sabe muito bem disso. O fato de caiu não quer dizer que é para comprar, entendeu? Então, assim, caiu geralmente por um motivo. E outro lado é que assim, acho que é importante, muita gente que está olhando o mundo de cripto, isso é uma coisa que eu falo, eu venho do mundo de macro, né, do sistema financeiro tradicional, de banking, trabalhei no Federal Reserve Bank of New York, no FMI, eu venho do mundo de macro. E o que eu tento falar muito com meus amigos, sobretudo os que fazem análise técnica, assim, esquece por um cripto por um momento, assim, a gente está no mundo macro agora. O que importa, como você falou nisso, o CPI, o Fed, as variáveis. A gente virou muito mais analista macro, né, do que analista de cripto. No momento, assim, eu acho que no momento a minha análise do mercado é que
grande parte das liquidações forçadas já ocorreram. Celsius, Three Arrows, pode ter mais algum que a gente não imaginava que vai acontecer? Pode. Tipo um outro Lehman, um Bear, pode. Mas a minha avaliação no momento é que provavelmente a grande liquidação forçada já terminou, então esses fatores idiosincráticos que estavam empurrando o cripto para baixo são mais atenuados no momento. E agora a variável macro volta a ser mais importante. Era mais importante no início do ano, virou uma história muito mais de cripto, com essas quedas da Terra, Three Arrows e Celsius, e agora eu acho que o pêndulo está voltando para o macro. Então, assim, você pode ter qualquer argumento sobre qualquer protocolo, mas se o Fed não te ajudar, não vai dar certo no momento. Vamos aproveitar, já até começa a bola, vamos aproveitar que a gente tem um ex-FMI aí, Fed. Resume para a gente, né, como é que o mercado macro, então, ele afeta o mundo cripto. Então, eu acho que ele afeta de duas formas. Primeiro, cripto está na parte mais longa dos ativos de risco. Então, assim, a Netflix caiu, que é 75%, 80%. Várias ações de tecnologia caíram basicamente que nem cripto. Ele está lá na parte de growth, far-end growth stocks. Assim, tem que pensar, tentar traduzir um pouco vocês nesse lado, é isso. Então, ele vai se comportar como um long duration asset, growth stocks, e muito sensível à taxa de juros. O discount dele é muito sensível ao discount. Então, assim, ele se comporta dessa forma do mundo de macro. Então, isso é um lado que afeta. Então, assim, tudo que é alto risco, tech e growth oriented tende a correlacionar com cripto. Então, isso é o fator número 1. Fator número 2 é um pouco que eu falei do lado de Ethereum. Aí, de novo, vamos tirar Bitcoin agora. Mas Ethereum é uma economia. A economia de Ethereum, na minha visão, está em recessão no momento. Por que ela está em recessão? Porque as pessoas no mundo real, digamos assim, têm menos dinheiro para gastar nas atividades que existem na economia de Ethereum. Jogos, NFTs, usar dinheiro para fazer swapping, fazer investimentos em projetos, participar de fóruns, fazer coisas, mídia social está começando a aparecer agora também, arte, mundos virtuais, tem menos dinheiro para participar e comprar esses ativos. Então, o mundo real, se você tem menos dinheiro para gastar, você tem que gastar todo o seu dinheiro para encher seu tanque de gasolina, você tem menos para gastar em ativos que essas economias te provêm. Então, tem esse impacto direto. E no final das contas, uma correlação muito, muito forte é com M2. Se você pegar, tem muitos gráficos disso, se você pegar M2 global, você vê que você vê como o cripto é tratado como ativo de risco. Peraí, ele é bem M2 é aquela moeda que é emitida pelo sistema bancário. É disso que a gente está falando? Exatamente. Monetary Supply global, você vê que ele é muito correlacionado, assim, em momentos de fartura, que todo mundo tem dinheiro e o Fed está soltando muito dinheiro, esse dinheiro acaba entrando em cripto e nesses pequenos projetos e coisas assim. Então, assim, ele age que nem nessa forma quase tipo um mercado emergente, talvez assim. Você tem bastante dinheiro, você investe na parte mais longa da curva de risco. Então, essa é a interação. Legal. Só uma coisa também que ficou ali de trás, para a gente já começar a deixar você ir trabalhar também, né? Você falou que está criando um fundo de renda fixa em cripto. Como é que funciona isso? Já pode comentar, explicar? Já está disponível? Como é que funciona? Médio, não tá aberto ainda, mas é uma coisa que a gente está trabalhando em cima. Tem alguns outros lugares fazendo coisas parecidas, mas o nosso projeto provavelmente será focado na Europa, usando euro, e usar formas seguras, evidentemente, né, de baixo risco, de investir stablecoins para gerar lucro. E tem várias formas de você fazer isso. Uma coisa que a gente fez na nossa carteira, desde a incepção, a gente pegou uma parte, um montante da carteira que a gente usa como o cash balance, que a gente está esperando investimentos, e em vez de a gente deixar sentada em alguma conta, a gente faz investimentos que são market neutral, né? Então, a mais conhecida disso, que tem fundos inteiros dedicados a isso, é o cash and carry, que é igual o que você faz na qualquer curva de commodities, né? Que você pode vender o futuro, se a curva está em contango, você vende futuro, compra o spot, e você captura esse carry. Outras formas é fazer investimentos on-chain, por exemplo, no momento a Aave rende muito pouco,
mas Aave, por exemplo, tem outros protocolos que você consegue gerar, que fazem empréstimos para o mundo de cripto, colateralizado, semi-colateralizado. Você pode entrar em diferentes tranches. Por exemplo, a gente está estudando a possibilidade de entrar em very senior tranches de certos protocolos de empréstimo e que a gente tem acesso, pode entender o risco que tem aí. Estamos estudando isso. Tem várias formas de você gerar yield in DeFi. Staking, por exemplo, é uma forma. Então, a gente pode usar as nossas ferramentas de risk management para criar uma carteira segura que a gente pode aplicar de uma forma risk neutral e a gente pode tentar, no caso que a gente está estudando no momento, vai ser um fundo em euro, para poder dar essa oportunidade de pessoas investirem, provavelmente de uma forma até de tipo um ETF, no mercado tradicional, que seria atrelado a formas de investimentos seguras. E tem outras formas, a gente considera também até lançar um fundo que faz só isso. Tem várias oportunidades nesse meio de risk neutral. Eu acho que todos os grandes fundos fazem algum trabalho de risk neutral, porque tem muita coisa acontecendo. Tem a demanda por fundos grandes no mundo de cripto. A questão é como você vai acessar counterparty risk, se você tem sistemas de monitoramento importantes. Por exemplo, na Terra, a gente não investiu em Anchor, mas a gente tinha um sistema de monitoramento em Anchor. A gente tinha até um pouco lá de teste, na verdade. E o nosso sistema de monitoramento, que chama Barney, que é um cachorrinho que late, começou a latir e falou, tem uma coisa estranha acontecendo. A gente tinha muito pouquinho, mas a gente tirou bem antes disso acontecer. Então, a gente tem um sistema de monitoramento de risco muito grande, a gente pode alavancar isso para criar fundos seguros de investimento, fazer um target de yield de 6% a 8% a 9%. Só mais uma tecla SAP aí. O Anchor é um protocolo onde a Luna queimava... O epicentro, é o money market da Luna, assim, onde você investia UST, que é o Terra Dollar, e você ganhava 20%, basicamente. É o epicentro da coisa toda, esse protocolo Terra. Ilan, vamos lá para os finalmente, então, fazer aquele ping-pong bem rapidinho que a gente costuma fazer. A gente sempre pede para quem vem indicar um livro. Então, queria que você indicasse um livro para a gente aí de mercado financeiro ou cripto mesmo, se você tiver um aí na mão. De cripto, eu não acho que eu não li nenhum livro, assim, e eu acho que muito do que eu aprendi também não foi em YouTube com muita gente, eu aprendi fazendo, então, assim, eu não tenho nada didático para poder passar, eu leio muitos blogs e tudo, mas em termos de mercado, o livro que eu gosto mais, que eu acho que o livro que eu aprendi mais sobre conceitos de cripto e tecnologia, só que é indireto a isso, é um chamado Rebel Cell, que é um livro de 2 economistas canadenses. Esse livro fala sobre contracultura, e ele foi fundamental para mim. Ele usa muitos conceitos de economia, mas ele fala de como a contracultura, desde punk até, pode botar cypherpunks também, e todas as contraculturas acabam sendo incorporadas pela cultura tradicional e a forma que ela é incorporada. Então, para mim, isso foi, sem dúvida, um dos livros que eu mais recomendaria a todos ler. Eu posso dar uma recomendação? Não pode dar do livro do seu chefe. Só. Não, tudo bem. Acho que para todo mundo que está começando agora e gostaria de entender um pouco mais, principalmente dos termos, né, do que a gente vem abordando aí, tanto do que abrange o mercado tradicional dentro do mercado de cripto, se chama DeFi and the Future of Finance. É um livro de uma capa azul, não vou lembrar agora especificamente o nome do autor, mas ele é um livro sensacional, ele não é muito extenso. Infelizmente, não é um livro que você vai encontrar tradução, então é um livro que vai estar ali em inglês, mas eu recomendo fortemente a leitura para todo mundo que aí tem um pouco mais de curiosidade e desejo de começar nesse mercado. A gente está acostumado no mercado de ações a não ter livro em português, e no mercado de cripto, então, é a vida. Às vezes é uma dor dos ouvintes, mas, cara, é a realidade que a gente vai fazer, né? E um livro fora do mercado, Ilan, que você acha que é legal? Bom, eu leio muita ficção, né? Muito livro de ficção. Um que eu li recentemente é Children of Time, que é um livro de ficção científica que eu achei sensacional. E outro que eu li agora recentemente, que é Circe, que fala sobre do panteão, uma ficção sobre o panteão grego também, que é muito, muito bom. Acho que botaria esses dois recentemente que eu li, que eu gostei muito. Children of Time e Circe. Eu posso fazer mais um pedido? Pode. Mais um pedido, no caso. Uhum. Ilan, você poderia passar aí pra gente um recado pra quem ainda não entrou no mercado de cripto ou ainda nem teve curiosidade de ler por aí, o que é um NFT? NFT é uma ótima entrada para o mercado. Assim, você pode comprar NFTs de valor muito baixo e participar da comunidade. É uma forma muito boa de você começar a aprender.
tem NFTs que custam nada, que você pode entrar num sistema chamado Discord, né, que é um lugar onde muito do cripto acontece. É tipo um chat room. Então, se você acha um projeto que te interessa em cripto, eu conheço vários que eu gosto, que eu participo em NFT, você entra numa comunidade, você discute o projeto, você ajuda o projeto a fazer coisas, você pode falar, eu sou aqui do Brasil, você quer lançar aqui, fazer uma exposição. Então, assim, é uma forma muito legal de você começar a entrar nesse mundo de cripto sem entrar naquela mentalidade meio bitolada de especulação e vai subir, vai descer, não sei o quê. A parte disso, para quem nunca investiu em cripto e quer uma exposição a cripto, a recomendação ficaria, não é recomendação financeira, mas acho que a mentalidade seria assim, fica em projetos grandes, dos mais seguros, mais estabelecidos, e pensa nisso como um investimento mais longo prazo e entra com uma tolerância de risco maior, porque é um espaço muito volátil e você tem que aprender, tem uma curva grande e podcasts excelentes como esse é uma boa forma de você começar. Invejosos diriam que o NFT é pagar por um JPEG, mas eu nem vou entrar nesse assunto, porque eu sei que... A gente pode começar um segundo podcast aqui agora. Vai ter que começar um podcast. Quando o seu time de futebol começar a lançar NFT, você vai entender um pouco melhor como é legal. Já lançaram um token, eu não fui lá olhar, mas, enfim, é um assunto para outro episódio. Nem é minha opinião também, tá? Nem tem tanto disso, só eu tenho que fazer meu papel de cético aqui e até de chato muitas vezes. Mas uma última coisa, Ilan, o que você diria pro pessoal do mercado financeiro, pros Faria Limers aí, que ainda tem aquela mentalidade bem de, isso é coisa de bandido, isso é para lavar dinheiro, isso aí é esquema de pirâmide, cripto não vale nada. Pro Warren Buffett, que disse que não compraria todos os bitcoins por $25, o que você diria para ele? Olha, e é uma questão de educação, né? Assim, tem análises muito grandes, muito profundas sobre quanto de contrabando, lavagem de dinheiro está ocorrendo. O governo americano lançou estudos sobre isso. A questão vai se educar. Eu recomendaria não ficar repassando memes que você escuta por aí antes de fazer o mínimo de research. Existem coisas acontecendo ilegais em cripto, certamente, mas dá uma olhada no que está acontecendo, investigações e companhias inteiras dedicadas a prevenir isso. Então, assim, é um mundo incipiente que tem muita coisa ruim acontecendo, só que está melhorando. Mesma coisa com a questão de uso de energia. Inicialmente, cripto era muito intenso no usuário, no uso de energia suja, agora está ficando cada vez mais limpo. Então, muitas dessas coisas eu acho que estão melhorando, mas é um processo, assim. E para as pessoas que acham que é uma Ponzi, é nada, quem sabe, podem estar certos. Mas se você explicasse para alguém o que é Twitter, no início dos anos 80, ia achar absurdo. Ou se tivesse antes do tech boom da internet, você acharia isso também muito absurdo. Então, sim, eu acho que exige um pouco de imaginação e existe um pouco de, é uma aposta. E acho que ninguém aqui entra com uma convicção dogmática de que isso, assim, vai dominar o mundo e todo mundo vai ser avatar em metaverse e o mercado financeiro inteiro vai acabar e Itaú vai virar um ave, assim. Acho que não tem pouca gente é tão extremista assim, mas a visão de que está integrando de uma forma muito acelerada, eu acho também evidente. Assim, eu moro aqui em Londres e toda instituição financeira que eu falo tem uma operação de cripto. Toda companhia que eu conheço tem um departamento estudando metaverse, NFTs. Então, assim, eu acho que está meio evidente que a direção é essa. E onde vai dar é a viagem que a gente vai ter agora. Que a gente está começando agora, né, no caso. Bom, então se está em Londres, é uma questão de tempo chegar na Faria Lima, né? Bom, Ilan, queria te agradecer demais por participar desse segundo episódio do Criptoverso. Cara, abriu nossa cabeça de uma maneira, pelo menos a minha, a Naima já sabia muito mais que eu, mas assim, deu para entender muita coisa. Obrigado por ter participado aqui com a gente. Grande prazer, obrigado pelo convite. Estou sempre aí, qualquer dúvida, sabe onde me achar. Legal. Naima, obrigado por ter participado também. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Legal. Bom, esse foi o segundo episódio do Criptoverso. A gente se vê na próxima. Um abraço, tchau, tchau.